E o culto de jovens é feito por jovens, viu? Você fica ligeiro aí, porque é você que vai pregar, você que vai orar, você que vai ministrar. Culto de jovens é nosso. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Quero glorificar a Deus que o nosso pastor está aqui, amém? É muito bom ter nosso pastor aqui conosco, nesse culto da Umadipá. Sempre uma honra recebê-lo conosco. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Manda ver aí, Mateus. Eu quero viver algo novo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler ali do Data Show. Não sei se você quiser ler da sua Bíblia também, pode ler, não tem problema. Vamos no 2. 1, 2. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ler de novo, mais forte. No 2, 1, 2. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Assim como o Senhor tem já falado ao nosso coração, continue ministrando, porque nós precisamos do Senhor e do Teu Espírito. Fale ao nosso coração, mediante a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Até ali é uma menina, qual que é o seu nome? Como? Lohana. Te conheço de algum lugar, não conheço? Não, né? Você não me conhece não, né? Então tá bom. Quem mais está visitando a gente primeira vez? O Gilson? Você, Gilson? Mas esse aí do lado dela eu conheço. Como é que é o seu nome mesmo? O Wallace. Você é de Estiva, né? Você tá para cá? Né? O Wallace também tá ali. Samuel lá do Cidade Jardim tá aí hoje. Glória a Deus pela vida do Samuel. Nossa, esse glória a Deus seus aí. Glória a Deus! Amém. Quem mais está aqui a primeira vez? Segunda ou terceira? Ou você quer que seu nome seja citado? Também levanta a mão. A gente cita seu nome. Ninguém mais. Glória a Deus pela vida do Wallace e da Lohana. Estão felizes com a vida do Wallace e da Lohana? Amém? Como nós vamos dizer a eles? Seja... Amém. Nós estamos entrando numa última palavra de uma série de 3 palavras que eu ministrei aqui. A primeira, vamos só recapitular rapidamente. A primeira a gente falou sobre a casa na areia e a casa na rocha. Vocês lembram? A segunda a gente falou sobre Ezequiel entrando no rio. Nós falamos sobre nos aprofundarmos em Deus. Vocês se lembram, amém? E hoje é a última. A gente vai falar sobre o nosso tema. Qual que é o nosso tema do ano? Graça. E nós vamos falar sobre graça profunda. Diga graça profunda. Graça profunda. Concentre bastante aqui. Desligue do resto das coisas. Vamos focar aqui um minuto, um instante. Nos últimos 2 cultos nós falamos sobre essa profundidade. E agora nós vamos falar sobre crescer na graça.
Antes cresçam na graça. Crescer na graça. Se aprofundar nela. Uma graça profunda. Se Pedro, o apóstolo Pedro, tira o seu último versículo do seu livro, do segundo epístola de Pedro, seu segundo livro, ele tira o último versículo para falar esse trecho. Cresçam na graça. Para falar sobre crescer no conhecimento, nós precisaríamos de um outro tempo, quem sabe um dia. Hoje nós vamos ficar nisso. Antes cresçam na graça. Porque antes, nesse versículo, nesse capítulo, ele está falando sobre o dia do Senhor que está se aproximando, que Jesus está voltando, né? E ele termina falando: antes cresçam na graça. Quando nós vamos ver Jesus na sua mocidade, na sua adolescência, a Bíblia diz que Jesus crescia na... Quase te ouvi. Crescia na... E no... Jesus também crescia na graça e no conhecimento. E para a gente entender que é necessário a gente falar sobre graça profunda, é porque se Pedro fala sobre crescer na graça, e Jesus crescia na graça, quer dizer que tem como a gente não crescer na graça. Né? Se ele fala antes, cresçam, quer dizer que tem como não crescer. Como continuar pequeno, vamos dizer assim. Ou raso, que é a expressão que eu quero usar. Se ele dá esse conselho, é porque é algo que nós precisamos crescer. Graça. Graça é uma palavra tão pequena, 2 sílabas, mas que para nós representa tantas coisas. Na verdade, se a gente for entrar mesmo o que é graça, eu acho que a gente fica muito tempo. Dá para falar muita coisa. E mesmo assim, eu acho que a gente não chega a 1% do que é essa expressão, graça. Graça de Deus. Um significado que fica simples, só da gente começar a entrar nesse entendimento. Se você for pesquisar graça, você vai ver que é favor imerecido. Algo que a gente não mereceu. Por isso a gente tem muita expressão, eu ganhei isso de graça. Me deram um sino, de graça. Por quê? Porque eu não paguei por ele. Mas a graça, ela vai além de você não pagar. A graça vem de algo que nós não merecíamos. Né? Favor imerecido. Graça. Receber um presente que nós não poderíamos comprar e que nós não merecemos. Isso é graça. Isso é graça. Graça, ela não é aquilo que fazemos. Então vamos lá. A gente falou o que é graça, favor imerecido. O que não é graça. Para a gente entrar no entendimento de graça profundo. O que não é graça? Graça não é uma licença para pecar. O que é isso? Uma vez eu fiz uma pregação aqui e falei sobre tatuagem. Lembra, pastor? Que deu um bololô e gente para cá, gente pulando de um banco no outro, e vai para cima e vai para baixo. E vão pegar o Gabriel e eu correndo também, né? Aquele negócio todo. Falei sobre tatuagem, né? E aquele dia eu estava ministrando sobre graça. E isso foi ano passado. Na verdade, se vocês já se ligaram, a gente tem essa questão de tema faz uns 4 anos. Acho que é uns 4 anos. Na verdade, sempre o tema do ano que vem, Deus já está falando esse ano. Todo ano foi assim. Então, se vocês estão sensíveis aí, talvez você já até saiba o tema do ano que vem. Mas vamos lá para a tatuagem. Estava falando sobre tatuagem, graça e tal. Não cabe agora aqui a gente conversar sobre isso. Mas eu falei sobre graça e eu falei que a graça não é algo que nós merecíamos e nem podemos merecer. Então, graça não é algo que eu fiz ou que eu vou fazer. Logo, a salvação não vem pelos meus atos. Vem por aquilo que Jesus fez por mim. Efésios explica isso bem. Né? Pela graça sois... Pela graça sois o quê? Isso não vem de...
Não vem de quem? É dom de, não é para que ninguém se, ou seja, não vem de vós. Eu não posso fazer nada, meu esforço não me salva. O que me salva é o quê? Eu olho para a cruz e vejo que alguém sofreu por mim, morreu por mim, e agora eu falo, eu declaro, eu creio nele, e meu coração está ali. Eu estou crendo em Deus. Pela fé somos salvos. Então eu falei sobre isso. Eu estou falando que a graça não é uma licença para pecar. Uma das coisas que me questionaram depois, falou: Gabriel, já que não é pelo que eu faço, então a partir de amanhã eu vou voltar a beber. Esse jovem bebia. A partir de amanhã eu volto a beber. E eu falei para ele: então, está aí uma prova que você não entendeu a graça. A graça não é uma licença para pecar. Eu estou pecando por quê? Por causa da graça. Não é isso. O que a graça não é também, não é uma hipergraça. A gente escuta muito isso hoje. Hipergraça. O que isso quer dizer? Viver de uma forma relaxada. Achando que viver com Cristo não envolve mais uma cruz e não envolve renúncias. Isso também não é graça. Por que você não carrega a sua cruz? Porque eu vivo na graça. Sendo que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome consigo a sua, negue-se a si e siga-me. Então, graça não é uma hipergraça, um modo de viver relaxado. Já que nós entendemos, vocês estão aí, amém? Amém. Entendemos o que é graça, favor imerecido, como sermos profundos na graça. Como sermos profundos na graça. Primeiro é necessário esse entendimento do que a graça é. E olha, deixa eu te dizer, como tem sido necessário a gente se aprofundar nessa graça. Como tem sido necessário. Então, primeiro nós precisamos entender o que a graça é, um favor imerecido. Depois nós precisamos saber que Deus não quer que paguemos a Ele a graça. Em momento nenhum você vai ver Deus na Bíblia pedindo para você pagar a sua salvação. Aí já entra o erro de muita gente que parece que a vida dele é para ele pagar a salvação. E ele vive tentando pagar. Parece que ele não serve a Deus por alegria. Parece que ele serve devendo, sempre devendo algo, querendo pagar. Ai, se eu não for no culto. Ai, meu Deus do céu, se eu não for no culto. Ai, meu Deus do céu, se eu não orar hoje. Ai, meu Deus do céu, se eu não ler a Bíblia. Né? Quando vem na igreja, ó, essa semana está pago. Agora eu paguei dessa semana. Parece que alivia. Leu a Bíblia, dá um alívio. Paguei. Consegui ler a Bíblia. Nossa, orei hoje, ainda bem. Que negócio amarrado. Estou pagando alguém. Então Deus em momento nenhum pediu para você pagar a graça. Você não precisa pagar ela. Na verdade não tem nem como você pagar. Mesmo se quiséssemos, não há uma forma de nós pagarmos a graça. O objetivo de Deus é que aproveitemos a graça. O objetivo de Deus é que vivamos na graça. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa profundidade? Concentre nisso. O objetivo de Deus é que vivamos na graça. Não é pagar, é viver nela. O objetivo de Deus, aproveite a graça. Eu te dei, é um presente, você não precisa pagar, você não merece, mas eu te dei. Você é salvo por ela. E é necessário a gente entender que salvação era algo que nós estávamos mortos, é condenado. Já não havia mais forma de nós nos redimirmos. E Deus, sabendo isso, na verdade o plano de Deus que foi feito em Jesus já estava planejado desde o início dos tempos.
E Deus, sabendo, o homem não vai conseguir se salvar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de redenção. Agora eu vou dar a eles a vida novamente. Você, mesmo com a máscara, puxa o ar aí, ó. Dá uma respirada fundo. Conseguiu respirar? Todo mundo conseguiu? Alguém não respirou? Todos respiraram. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Não merecíamos. Não merecíamos. Você consegue mexer as suas mãos, seus pés? Consegue se mexer? Mexe aí para ver se você está vivo. Você não pode bater no cara do lado para ver se ele está vivo também, mas mexe você aí. Vê se você está vivo. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Você pode se assentar em um banco hoje e louvar ao Senhor como louvamos, ouvir uma palavra, sair daqui alimentados. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Você vai chegar, você vai ter uma casa para você ficar. Alguns têm pais, outros mães, outros filhos. Tem de tudo. Mas sabe o que é isso? Graça de Deus. Não merecíamos. Você conseguir fechar os seus olhos e dizer: Deus, eu estou aqui. Cara, o que é isso? Que privilégio é esse? Como é isso? Você conseguir se comunicar direto com Deus. Deus, estou aqui. Aproveite, viva a graça. Eu acredito que a gente, por muitas vezes, não se deu conta do tamanho do presente que nós recebemos. Eu acredito que muitas das vezes nós não nos demos conta que presente é esse que temos em nossas mãos. A graça. A graça. Estávamos mortos, condenados. Deus vem em uma forma humana, sofre a condenação em nosso lugar, nos entrega a graça e a salvação. A graça que sempre existiu, agora é revelada de uma forma humana através de Jesus. Que amor é esse, né? E nós louvamos aqui sobre o ousado amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos alcança, nos dando vida, né? Era para estarmos mortos. Sabe, como você estivesse no meio do mar se afogando e perdendo o ar, já não tem mais salvação, e do nada aparece um salva-vidas. Te pega no colo, te leva lá até a praia, te deixa são e salvo, vivo. O sentimento de você com ele é: cara, eu te devo a minha vida. A minha vida é sua agora. Eu ia morrer. Eu estava condenado a essa morte. Que amor é esse? Que amor é esse que nos alcançou? Agora tudo que temos e somos é por causa da graça. Se estamos aqui é pela graça. Tudo que eu tenho é pela graça. E olha que tamanho de graça, porque isso não alcança só quem entende a salvação. Isso alcançou o mundo. Isso alcançou o mundo. Todas as pessoas, o que elas têm é pela graça. Tudo é pela graça. Caminhamos pela graça. Vivemos pela graça. O que eu sou é pela graça. O que eu faço é pela graça. O que eu tenho é pela graça. E a graça é algo tão importante, por isso que eu digo que às vezes nós não entendemos o significado dessa palavra com duas sílabas, que Deus chega a dizer para Paulo: Paulo, a minha graça, ela te basta. Mas como é isso que me basta? Só, não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. A minha graça, ela te basta. A minha graça te basta. Será que nós entendemos realmente o que é graça? A minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. A graça, ela é suficiente. Eu posso te dizer o que mais falta para a gente, como Madipá, jovens, para a gente, todos nós. Crescermos na graça. É muito pouco a gente pegar a graça e falar: é uma licença para me pecar. Eu posso pecar agora cedo, de noite eu peço perdão. É muito pouco. Isso é graça também, Gabriel? É graça. Você tem acesso para pedir perdão a Deus.
Mas se você está vivendo só isso da graça, é muito raso, muito pouco. Não dá. Uma hipergraça que me fala, agora eu posso viver de qualquer forma também, porque agora está tudo perdoado, Jesus conquistou tudo, e é isso aí. Raso demais. O que nós mais precisamos, crescer na graça, aprofundar na graça, sair de uma graça rasa e entrarmos numa graça profunda. Você pode dizer um glória a Deus? Quando começarmos a fazer isso que Pedro diz antes, cresçam na graça. Sabe, a graça ela nos preenche. E agora a gente se move por isso, né? Glória a Deus pela sua vida. Te amo, cara. Tamo junto, hein? Tamo junto. Sabe o que é isso? A graça quando nós entendemos a graça, ela entra em nosso coração e agora a gente se movimenta pela graça. O caminho que nós vamos fazer daqui para frente é um caminho que a graça vai nos direcionar. As decisões que eu vou tomar é porque a graça encheu o meu coração. E agora a graça me direcionará aonde eu devo andar. Glória a Deus. Estamos firmes, hein? Estamos juntos. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Everton? Eu chamei você? Chamei, né? Não foi o Espírito Santo que trouxe você aqui? Amém? Tá vendo como é que Deus faz? A graça, quando nós somos preenchidos por ela, ela vai nos mover. Nós vamos fazer o que precisa ser feito à medida que crescemos na graça. Sabe o que nós precisamos, jovens cheios da graça de Deus? Por isso nós pedimos, Deus, me encha da tua graça. Me faça crescer nessa graça. Porque é jovem que fala o que tem que falar, não fala mais. E também não fala menos. Fala o que tem que falar, fala na hora que tem que falar. Jovens cheios da graça de Deus são jovens que estão no lugar certo e na hora certa. Mas tem jovens se movendo pelo que ele acha, pelo que ele pensa. Se acha autossuficiente, não dá. O que nos move é a graça. Sabe o lugar onde você está achando, você está pensando que você vai chegar lá? Que você fala, é o lugar que Deus quer para mim. É só a graça que nos leva lá. Você não vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, se não for pela graça. Nós precisamos fazer à medida, nós precisamos nos mover à medida que a graça for crescendo. Aquilo que nós falarmos vai ser porque a graça entrou em nosso coração. Nós vamos parar de fazer algumas coisas que às vezes a gente está lutando e não consegue parar. Sabe o que falta? O coração cheio da graça. Porque a graça nos constrange. Quando você começa a meditar na graça, crescer na graça, se aprofundar na graça, isso te constrange. E tem algumas coisas que já não cabem mais em nosso comportamento. Aí algumas palavras você já não fala mais. Não consegue, parece que para na garganta. Você quer falar e não dá. Não encaixa mais na minha vida. Algumas atitudes, às vezes você tem até a tentação, mas você fala, cara, não dá mais, tem que parar. Porque tá cheio o coração da graça. Alguns lugares Deus não vai te colocar, Deus, você até quer ir, mas fala, acho que não vai rolar aí. Aí você é levado por Deus a alguns outros lugares. Graça, graça. Olha o tamanho do presente que nós recebemos.
Se nós crescermos na graça, vão se levantar muitos jovens, na posição certa, no tempo certo, na hora certa. Sabe por quê? Estão crescendo na graça. Quando você tem a graça de Deus, você não precisa nem de muito barulho. Não precisa fazer barulho. Deus te levanta no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Quando você tem a graça de Deus, você não precisa nem discutir. Às vezes você está na tua casa, no meio daquela confusão, mas quem tem a graça é diferente. Nós lemos Provérbios no hashtag Eu Li, e o Provérbios por diversas vezes falava: quem tem paciência conquista o coração do rei. As palavras brandas conquistam a qualquer um. Sabe o que é isso? Graça de Deus. No meio de uma confusão, de um terremoto, o negócio tudo parando, e aquela confusão toda, vem uma palavra branda. É a graça que faz isso. Se nós crescermos na graça, vão se levantar muitos jovens na posição certa, no tempo certo, na hora certa, porque estão crescendo na graça. Nós estamos indo para o final, então entenda. Não somos e fazemos algo para merecer a graça. Eu não fiz nada para merecer. Nós somos e fazemos algo porque temos a graça. Então olha aqui, preste atenção. Quando eu falei sobre vir à igreja, e talvez alguns aí andam com esse peso, eu preciso ir, eu tenho que ir. Sabe o que é isso? Falta de entendimento da graça. Porque a graça nos move. Então eu não faço, eu não vou à igreja, eu não leio a palavra, eu não oro, porque eu quero pagar uma graça, eu quero merecer a graça. Não, já é favor e merecido, já é seu. Agora, quando recebemos a graça, nós temos o prazer. Eu tenho o prazer de servir a Deus. Entendeu que a chave virou? Eu entendi a graça. Há um prazer em mim, eu quero servir a Deus. Por isso tem alguns que você tem que levar arrastado, já viu? Vamos, e arrasta. E joga lá dentro. Mas não vai. Aquele negócio que tem hora que tá, tem hora que não tá, tem hora que vai, tem hora que não vai. Vamos orar? Vamos. Oh, Deus. Acaba a oração, meu Deus do céu. O culto, 8:20, acaba esse culto, Gabriel. Tem que ir embora, Gabriel. Está falando muito. Sabe o que é isso? Porque já não há o prazer que a graça traz. A graça traz um prazer de estar com Deus. Não porque eu vou pagá-lo, não tem como. Traz um prazer de ler, entender, meditar, orar, comunhão, intimidade. Um Deus que morreu por mim é digno que eu viva por Ele. Um Deus que morreu por mim é digno que eu viva por Ele. Pare de fazer coisas para merecer algo de Deus, para pagar a salvação. Faça porque você já é salvo. Você já é salvo, amém? Aí, quase te escutei. Tem uma galerinha salva. Tá bom já. Você é salvo, amém? Então já faz porque você é salvo. Não faz para pagar a salvação. Não tem como. O primeiro passo é esse, a graça. Sim, antes de nós irmos para a conclusão, é necessário nós falarmos algo. Quando falamos disso da graça, é necessário entender que viver na graça nos custa tudo. Billy Graham dizia uma frase, e Billy Graham dizia da seguinte forma: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Jesus explica isso, ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis e sobrecarregados, e eu vos alivio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde e encontrareis descanso para a vossa. Perceba que o chamado de Jesus é: vinde todos. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso. Eu vou colocar sobre vocês o meu fardo. O chamado de Jesus é esse.
A graça. Venham todos. Podem vir todos. Mas Jesus, continuando o livro de Mateus, ele já agora com os seus discípulos, ele vai dizer esse versículo que citamos há pouco: aquele que quiser vir após mim, entenda, vinde a mim, todos que estáis cansados. Agora ele diz, aquele que quer vir após mim, quer me seguir, o que ele tem que fazer? Tomar sobre si a sua, renunciar a si. A salvação, ela é de graça. O discipulado nos custa tudo. Aqui que muita gente também emperra, porque entende que só a salvação, uma porta de entrada é tudo. Não, a salvação é só o começo da sua caminhada com Cristo. Se você entender a graça e a salvação, glória a Deus, você entrou nessa caminhada. Agora nós vamos entrar nesse caminho, e a Bíblia diz que o caminho é Jesus. E vamos começar a crescer nessa graça. Quer viver uma graça profunda? Entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo. O que você está disposto a entregar por Jesus? Qual é a ordem de prioridades? Ou a prioridade da sua vida hoje? O que você está disposto a entregar por Jesus? Pense. Se Jesus me pedir isso, eu estou disposto. Se Jesus me pedir aquilo, eu estou disposto. Aquilo outro, eu entregaria. Eu pararia com isso por Jesus. Eu faria isso por Ele. A nossa resposta, ou nível de renúncia que nós podemos dar, né, define o quanto da graça você entendeu. Seu nível de entrega define o quanto da graça você entendeu. Quanto mais crescemos na graça, mais morremos para nós e vivemos para Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso aí, quanto mais crescemos na graça, aprofundamos, mais morremos para nós e vivemos para Ele. A graça, ela quebra o seu eu. A graça quebra o seu orgulho. A graça acaba com a nossa razão. Tem hora que a gente tem razão e a graça vem e acaba. Você que sabe, ou você vive com a razão, ou você vai ter Jesus. O que você quer? Tem hora que ela vem e arrebenta você. Por quê? Porque a graça quebra o orgulho. Se nós entendêssemos a graça, os nossos relacionamentos seriam melhor. Casamentos, amizades, líderes com liderados, pastor com a igreja. Tudo seria melhor. Porque seria um ambiente em que todos querem abrir mão do eu. Então é um falando, não, eu abro mão da minha razão, abro mão do meu orgulho, eu abro mão do meu eu, vamos fazer o melhor para todo mundo. O outro fala, não, eu que vou abrir mão, eu vou abrir mão. Eu já estou abrindo, não, o outro fala, não, eu abri primeiro. Eu abri mão primeiro do meu orgulho, então agora está comigo esse abrir mão. E o outro fala, não, eu também não quero. Aí pensa um ambiente assim, de graça. Por quê? Porque nós já temos mais do que merecemos. Esses dias eu perguntei para o pastor, eu falei, ei pastor, tudo bem? Ele falou, eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou melhor do que eu mereço. Nós já temos mais do que merecemos. E tem hora que a gente quer lutar por mais. Por quê? Para falar, eu conquistei, eu cheguei, eu fiz, eu. Gabriel, não concordo, não acho certo. Muito eu. Para quem vive na graça, o eu já não importa mais. Esses dias eu estava meditando sobre a humildade. E eu assistindo um vídeo sobre humildade. E a pessoa falava, sabe o que é alguém humilde? Não é alguém que se veste mal, não, isso é outra coisa, não é humildade. Sabe o que é humildade? Não é alguém que não tem dinheiro, isso também é outra coisa, não é humildade. Humildade não é alguém que fala errado, isso também é outra coisa, não é humildade. Sabe o que é humildade? Alguém que deixou de falar de si mesmo. Alguém que não fica falando eu, para se vangloriar, eu. Sabe quando você sabe que você está com alguém humilde?
Não é quando você se encontra com alguém e você sai falando, nossa, como ele é humilde, hein? Como ele é humilde, como ela é humilde. Não sabe o que é quando você está com alguém humilde, você sabe que ele é humilde. Você sai daquela conversa, você sai daquele tempo, você sai melhor. Você fala, nossa, como eu fui valorizado. Nossa, parece que a pessoa me valorizou. Eu estou saindo, não sabia que eu tinha tanto valor assim. Tudo isso mesmo, para mim. Porque aquele tempo com aquela pessoa, ela não fica falando dela. É tempo de nós abrirmos mão de um orgulho, sermos humildes. Parar com eu. O que quebra isso é a graça. Nós já temos mais do que merecemos. E eu quero concluir, antes de nós louvarmos o hino, se puder traz o violão para mim aqui. Nós vamos louvar o hino aqui, por favor. Traz o capotraste também. Eu quero contar uma ilustração para vocês, para a gente concluir. Imagine que eu chego em casa e eu vou dar um presente para o Joaquim. Joaquim é meu filho. Tá ali dormindo. Eu quero dar um presente para ele. O que tá caro aí? Fala um presente caro aí. O que tá caro? O arroz? Outra coisa, Joaquim não vai querer arroz. O PlayStation 5. O PlayStation 5 tá caro, não tá? 5 mil lá, né? Eu chego em casa com um PlayStation 5 pro Joaquim. Vamos supor que o Joaquim já sabe jogar, né? Também. Senão eu tô comprando pra mim, né? Joaquim, né? Então, Joaquim, o pai comprou um presente pra você. Tá aqui um PlayStation 5. Imagine que o Joaquim daqui a 2 anos, 3 anos, quando ele entende aquele presente, ele vê o valor que eu gastei, o quanto que eu trabalhei para juntar aquele valor, para comprar o presente para ele. Imagine que o Joaquim daqui a 3 anos fala, pai, lembra aquele dia que você comprou um PlayStation 5 para mim? Eu quero pagar você por esse presente. E eu vou começar a trabalhar, vou começar a juntar o dinheiro, porque eu quero te pagar. Eu vou pagar esse presente para você. Já até deu uma estremecida no coração aqui. Eu não sei os ser pais, quem for pai. Isso seria uma ofensa. Para mim é uma ofensa. Não, eu te dei de presente. Que negócio é esse que você vai pagar? Pode ir montando aqui. Pode trazer. Debora. Que negócio é esse que você vai pagar para mim? Eu te dei de presente. Ia ficar nervoso. Cadê a cinta, Sabrina? Traz a cinta. Joaquim está perdendo a cabeça. Vamos resolver esse negócio na cinta. Ele não entendeu que foi um presente que eu dei para ele. Independente se foi caro, se foi barato, eu não quero saber. Mas sabe o que vai pagar esse presente para mim? Se eu ver o Joaquim na frente da televisão com o controle, jogando, e rindo, e feliz, e aproveitando o presente que o pai deu. Cara, para mim, se eu ver isso, tá pago. Não preciso falar de valor. Tá pago esse presente. E para mim já valeu. Não sei se você, pai, mãe, eu acredito que sim, você tem esse sentimento. Não é sobre o valor que você pagou, é sobre se a pessoa que você deu o presente está aproveitando aquele presente. É tão bom quando a gente dá uma camiseta para alguém, a gente vê a pessoa com a camiseta. Fala, poxa, ou ela gostou, pelo menos ela está fingindo, mas está fingindo bem. Está me enganando, não vamos ficar enganados. Porque ela está aproveitando aquilo que ela ganhou. Sabe o que é viver na graça? Exatamente isso. Não é você querer viver pagando. Deus, eu quero te pagar por essa graça. Eu quero pagar o que você fez. Então por isso eu vou na igreja, porque eu tenho que pagar. Deus, por isso que eu vou ler a Bíblia, porque eu tenho que pagar. Por isso que eu vou orar, porque eu tenho que pagar. Entenda que Deus, Ele vê isso como uma ofensa. Fala, não, a graça não é isso. Eu não quero que você pague. Você não vai conseguir. Mas sabe o que é um prazer para Deus? Ver os seus filhos andando pela graça. Ver os seus filhos vivendo pela graça.
O que dita meus passos? Jesus, a graça. O que dita o que eu penso? Jesus, a graça. O que vai falar, o que vai ditar o que eu falo? Jesus, a graça. As minhas amizades, quem que vai? Jesus, a graça. Meus relacionamentos é Jesus. O meu casamento é Jesus. Quando nós colocarmos Jesus como centro de tudo, nós vamos começar a entender e crescer nessa graça. Aí nós vamos aproveitar o presente que Ele nos deu. Jesus foi o presente. Jesus foi entregue por mim e por você. Era o que Deus tinha de melhor por nós. Ele entregou Ele naquela cruz, aquele dia, para que nós possamos aproveitar a graça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fique em pé em seu lugar. Vamos exaltar o nome de Jesus por alguns minutos. Já estamos encerrando, mas é o momento de você dar mais um passo em crescimento na graça essa noite. Feche seus olhos e comece a falar com o Pai. Comece a falar com Deus. Talvez você há tempos tenha tentado pagar essa graça, feito coisas obrigadas. Mas é momento de você virar essa chave na sua vida, dar um passo atrás e falar: Deus, hoje eu entendi que o Senhor não quer que eu pague isso ao Senhor, que é um presente que o Senhor me deu. Hoje eu entendi que o Senhor quer que eu viva através de Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Vamos olhar para Jesus. Vamos exaltar o nome dele. Feche seus olhos. Nós te amamos, Deus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se... Coloca aí pra gente cantar junto. Jesus, Jesus, exalte o nome dele. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se... É bem facinho, vamos louvar juntos. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos... Vamos aumentar o volume da nossa voz, vamos dizer: Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam.
Vamos lá, aumente mais. Jesus, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos dizer: Jesus. Não há nome, não há nome, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos lá, feche seus olhos, pense em Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos ver as vozes. Jesus. Vamos exaltar a Ele, você, Jesus. Diga com o seu coração: não há nome mais, não há nome, não há nome. Jesus, Jesus, vem bateria, vem. Toda a terra estremece. Vamos ver, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o meu, o seu trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo. Céu e terra, o seu plano, o universo. Dizer mais uma vez: Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus. Vamos orar. Sim, Pai, nós entendemos que o Senhor tem nos chamado para viver de uma forma mais profunda. Nós temos ouvido a Tua voz. É tempo de nos aprofundarmos, Deus, em tudo, em tudo. E nós sabemos que tudo começa com a graça. Nós sabemos que tudo começa com a graça.
Quantas vezes vivemos de forma tão errada, às vezes com o coração até querendo fazer certo, mas os nossos atos, a nossa vida, a nossa atitude, parece que não honra o teu sacrifício. Parece que a nossa vida não honra esse presente tão grande que o Senhor nos deu. Uma palavra tão pequena, mas que nos transformou. Não nos deixe ficar no raso, Deus. É tempo de nos aprofundarmos. Eu peço que não seja apenas mais uma ministração, um momento de emoção. Oh Deus, coloca isso dentro dos nossos corações. Nós não aceitamos mais alguns comportamentos nossos, algumas palavras. Nós não aceitamos mais perder tempo, Deus. Nós queremos começar hoje. Nós queremos começar agora uma vida mais intensa. Algo que seja digno, ou pelo menos tentando ser digno do sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós não queremos chegar ao fim e olharmos para trás e falar: eu podia ter sido melhor, eu podia ter feito mais. É tempo de nós construirmos uma casa na rocha, e nós queremos ser profundos o suficiente para alcançar esse lugar. Deus, eu peço que atitudes que têm nos rodeado, que possam ser repreendidas hoje. Alguns pecados que parece que já viraram de estimação, porque estão sempre conosco. Pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos liberdade aqui essa noite. Libertação. Nós não queremos ser mais os mesmos. Nós queremos andar nessa graça. Nós não vamos fazer coisas para te pagar, Deus. Isso é uma ofensa. Nós não podemos te pagar. Nós queremos fazer algo para aproveitar, para viver, desfrutar, honrar essa graça que o Senhor nos entregou um dia. Obrigado, Jesus. Se há algo que nós podemos dizer aqui essa noite é obrigado, obrigado. Se há algo que nós podemos declarar essa noite é obrigado. O Senhor nos alcançou. Nós não merecemos tamanho amor. O Senhor nos alcançou. Nós te agradecemos, Jesus. Faça-nos entender o tamanho desse presente. Não nos deixe viver mais de forma errada. Não, de forma digna. A partir de agora, uma vida digna do chamado que recebemos de Jesus. Nos faça entender esse presente que o Senhor nos deu. É o que nós clamamos, Deus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Diga isso com o seu coração. Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Você pode dizer um glória a Deus? Toma seu assento por um instante, já estamos encerrando. Nas suas mãos. Ao único Deus, Salvador nosso,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja a honra, a glória, domínio, poder e majestade, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Todos digam: amém. Terminado em nome de Jesus.